quero deixar um agradecimento especial a toda a equipa da AMBI Olhão que tem-se dedicado a este tema, também aos outros, mas hoje particularmente àqueles que têm-se dedicado a este tema do saneamento e das intrusões. Acreditamos que se continuarmos neste ritmo, a 4, 5 anos, 5, 6 anos, e aproveitando os financiamentos comunitários, poderemos ter este debelado a estas situações. Agora, talvez tenhamos hoje num patamar que poucas cidades no litoral terão, porque esta realidade acontece em todo o país. Aqui é que é valorizada de outra maneira, porque temos os viveiros. E então apercebemos das consequências que tem a drenagem para a Ria Formosa destas águas não tratadas. Porque por todo o país, por todas as cidades litorais que têm um crescimento com 100, 150, 200 anos, acontece. Só como não tem efeitos, ninguém dá o valor que vocês dão e que nós estamos também a dar. Obrigado. Vamos fazer uma apresentação começando por uma resenha histórica, uma caracterização do problema, em seguida explicar o trabalho desenvolvido e, finalmente, apresentar os investimentos que foram previstos pela AMBI Olhão para o ano 2021. Tal como o Sr. Presidente estava a dizer, até ao início do século XX não existiam redes de saneamento nem na cidade nem no país. As recolhas dos dejetos eram feitas por carroças, os despejos eram feitos em valas a céu aberto e tudo ia parar aos meios hídricos receptores. Foi em 1925 que foi iniciada a construção da rede de saneamento básica na cidade de Olhão e foram construídos 4 grandes coletores unitários com drenagem direta para a Ria Formosa. Desta data até ao início dos anos 80, a cidade cresceu e todas as redes construídas eram unitárias e, portanto, iam drenar para estes 4 coletores principais. E só no início dos anos 80 é que houve esta mudança de paradigma, uma maior preocupação com as questões ambientais e com a poluição das massas de água e, portanto, começámos a construir os sistemas separativos. Águas residuais para um lado, águas pluviais para o outro lado, com o intuito de encaminhar as águas residuais para tratamento nas hectares de primeira geração, que foram geridas pelo município e que foram construídas uma por cada freguesia. Em 2005, o Sistema Municipal de Saneamento em Alta foi criado, passou a integrar as hectares nascente e poente, ficou sob a gestão da entidade concessionária que é Águas do Algarve S.A. e, portanto, as hectares nascente e poente mantiveram-se e as hectares de Fuzeta, Peixão e Moncarapaz foram desativadas e substituídas por estações elevatórias que encaminhavam todos os esgotos para estas 2 hectares. Mais tarde, em 2018, foi desativada a hectare poente de Olhão e todos os esgotos que eram drenados para esta unidade de tratamento passaram a ser encaminhados para a hectare de Faro Olhão. A construção dos sistemas separativos nos anos 80 teve 2 objetivos principais. O encaminhamento das águas residuais para tratamento, para depois as águas tratadas serem lançadas aí sim nos meios hídricos receptores, e as águas pluviais, que não careciam de tratamento, descarregarem diretamente nos meios hídricos. Claro que, à medida que se começou a construção destes sistemas separativos, depararam-se, quem construiu na altura deparou-se com várias dificuldades, nomeadamente a topografia do concelho. Estamos num concelho muito plano, as redes de saneamento supostamente têm que ser gravíticas, têm que ter uma certa pendente para encaminhar as águas residuais para o destino e, portanto, houve dificuldades na execução desta construção, de tal modo que em certas ruas foram implantados coletores domésticos novos à mesma profundidade, à mesma cota que os coletores pluviais. E encontramos ainda situações em que temos habitações de um lado do arruamento ligadas ao pluvial e do outro lado do arruamento ligadas à rede de águas residuais. Isto causa necessariamente a entrada das águas pluviais na rede de saneamento e das águas residuais na rede pluvial, com problemas para ambas as redes. Por outro lado, muitas ruas são estreitas e o que se decidiu foi, na altura, construir os coletores existentes
unitários passaram a drenar as águas residuais e as águas pluviais ficaram a drenar à superfície dos arruamentos. Por outro lado, nas zonas privadas, ou seja, dentro das redes prediais, dentro das casas, as redes prediais eram unitárias, tal como na rua, tudo o que estava dentro de casa ia parar ao mesmo ramal, à mesma ligação. E, portanto, a separação no exterior foi feita, mas no interior não foi feita. E isto conduz à afluência indevida às redes públicas, ou seja, todas as casas que foram ligadas às redes de saneamento passaram a encaminhar as águas pluviais também para estas redes de saneamento. Por outro lado, as casas que estavam ligadas, que se mantiveram ligadas à rede pluvial, continuaram a encaminhar as suas águas residuais para esta rede pluvial. E, portanto, a resolução do problema tem uma dificuldade acrescida, que é precisamente a intervenção em propriedade privada, que também é necessário fazer e é muito importante. Atualmente, ainda nos debatemos com vários problemas, nomeadamente a existência de redes de coletores antigas. Os coletores, alguns estão partidos ou fissurados, e permitem, por isso, o extravasamento de águas residuais para a rede pluvial, através dessas fissuras, e o contrário também acontece. Por outro lado, estamos num concelho que tem uma grande influência das águas marinhas nestas mesmas infraestruturas. A água salgada promove a grande degradação das caixas de visita, dos ramais, dos coletores, seja em betão, seja ainda os coletores antigos em grés, e, portanto, mais um problema para ser resolvido. Caixas de visita que aparecem também com fissuras e que também permitem esta transferência de efluentes entre redes. Mais recente, a questão dos maus acabamentos nas ligações da rede predial às caixas de ramal, ou seja, quando é feita a obra de ligação de uma habitação à rede pública, liga à caixa de ramal, que é a caixinha que é deixada à porta de cada habitação ou de cada propriedade. Estas ligações, por vezes, são executadas por quem faz a rede de drenagem interior, e depois não há o pormenor de fazer aqui o acabamento com rejuntar à volta desta tubagem e, portanto, no futuro o que temos aqui é mais um problema de infiltração das águas residuais por esta fissura, que depois acaba por ir passar para a rede pluvial, para o solo e ganhar um encaminhamento indevido. Temos também o problema recorrente nas urbanizações, relativo às ligações às caixas de ramal de águas pluviais e de águas residuais. Por norma, as caixas de ramal de saneamento estão mais próximas da propriedade e as de pluviais mais afastadas. Nem sempre esta regra é respeitada por quem faz a urbanização, quem constrói as infraestruturas. E, por outro lado, quem faz a ligação da rede interna à rede pública não tem o cuidado de verificar se a caixa é de saneamento ou se a caixa é pluvial e, portanto, acaba por ligar a uma caixa. E se houver a troca de tampas, facilmente, uma tampa diz pluvial, outra tampa diz saneamento, facilmente se dá um erro e, portanto, mais uma ligação indevida. Nós estamos a tentar colmatar este problema com a identificação das tampas com uma marca azul e uma marca vermelha na rede pluvial e rede doméstica, respectivamente, e fazer a correspondência com o interior da caixa também com a marcação com cor nas novas urbanizações. Claro que as urbanizações que já estão construídas, pois não temos essa prática em curso. Portanto, a entrada de águas residuais nas redes pluviais vai causar a descarga dessas águas residuais nos meios hídricos e, consequentemente, os problemas de poluição das massas de água. Por outro lado, a entrada das águas pluviais nas redes de águas residuais vai promover a entrega destas águas pluviais na ZETAR, com consequentes, portanto, como consequência temos o pagamento do tratamento de águas não residuais na ZETAR e também os problemas que são causados a nível do processo de tratamento. As águas pluviais numa ETAR causam distúrbios no processo de tratamento, sejam pluviais, sejam águas marinhas.
O trabalho que hoje continuamos a desenvolver teve início ainda quando os serviços estavam no município de Olhão, na altura em 2004, e com a criação da Ambi Olhão em 2011, os serviços passaram para esta empresa municipal e demos continuidade ao trabalho até aos dias de hoje. Temos feito inspeção com meios humanos ao interior de coletores, de grandes diâmetros. Temos feito inspeção visual dos elementos da rede. Esse é um trabalho contínuo que fazemos todos os dias, quer os nossos operacionais, quer a equipa técnica, verificar caixas de visita, verificar caixas de ramal, verificar descargas de coletores. Temos feito inspeção vídeo ao interior dos coletores, sempre com empresas contratadas porque não temos esses equipamentos e, portanto, com todo este trabalho conseguimos fazer a identificação das ligações indevidas e dos sistemas bypass e também identificar os problemas que permitem, que existem dentro destas redes e que permitem as trocas de efluentes entre rede pluvial e rede doméstica. Os principais coletores da cidade de Olhão e aqueles cujas bacias temos tido mais preocupação em verificar são o coletor que tem o ponto de entrega no Jardim do Pescador Olhanense, na zona frontal à PSP, o coletor que tem o ponto de entrega no cais de embarque do Caique Bom Sucesso, na zona entre os mercados, o coletor pluvial da Trans, que tem o ponto de entrega na zona do cais de embarque para as ilhas, e o coletor pluvial do Brejo, que tem o ponto de entrega dentro do Porto de Pesca, na zona frontal à Belo Olhão, a antiga Belo Olhão. O coletor da Trans é um coletor de grandes diâmetros e, portanto, é difícil perceber por onde é que se dão as intrusões das águas residuais e o que é que se passa dentro deste coletor. E então, este coletor desenvolve-se desde a linha do Caminho de Ferro, nesta zona recebe vários coletores pluviais que vêm da parte norte da cidade, e aqui é onde ele assume um diâmetro de 2 metros e vem por aqui abaixo descarregar na zona do cais de embarque. Tem várias caixas visitáveis ao longo do seu percurso, mas pela sua grande dimensão, a única possibilidade de visualizar o interior é com meios humanos. E, portanto, nós avançamos com uma inspeção com meios humanos. E esses gajos que sobreviveram ainda estão vivos? Eu acho que sim. Já confirmamos. Qual é o diâmetro? 2 metros. Isto é o que é possível ver de uma inspeção humana. Portanto, estavam 2 pessoas dentro do coletor a identificar todas as patologias do coletor, todas as ligações, a filmar, fizeram um relatório posterior e é o que é possível apurar quando se faz uma inspeção humana a um coletor pluvial. Neste caso, portanto, verificou-se o estado do interior do coletor e fez-se o cadastro deste coletor, das ligações, das caixas de visita. Com as nossas equipas fazemos constantemente a verificação das caixas de ramal, das caixas de visita e também a monitorização periódica das redes de coletores. Sempre que há um indício de descargas indevidas na ria ou numa linha d'água, nós vamos para campo, tentamos descobrir onde é que está o problema na rede de saneamento, abrimos tampas, vamos até onde é necessário para tentar identificar o problema, sendo que nem sempre conseguimos chegar a uma conclusão. Por vezes temos que fazer trabalho noturno, temos que recorrer ao nosso caminhão hidrolimpador para perceber onde é que as ligações estão feitas e, portanto, é um trabalho de investigação pura. Este trabalho muitas das vezes é feito, ou melhor, algumas vezes é necessário fazer de noite em arruamentos mais complexos por causa da circulação do trânsito e para não causar constrangimentos durante o dia e, portanto, trabalhamos em segurança durante a noite e conseguimos, numa destas inspeções a esta rede de coletores, esta rua tem 4 coletores, 2 domésticos, 2 pluviais, e conseguimos ver isto.
Portanto, nós estávamos a inspecionar a rede pluvial, abrimos uma caixa de visita e verificámos que estava a ocorrer contaminação dessa caixa de visita. Isto aqui são águas residuais, aqui, a entrar, para a zona de junção. Conseguimos perceber que isto estava a acontecer. Paralelamente aos pluviais, passam sempre os residuais. Portanto, vemos sempre duas tampas desfasadas na via pública. O coletor de águas residuais estava entupido, a caixa estava completamente em carga e, portanto, por aquela fissura, as águas residuais estavam a passar para o pluvial. Como não havia extravasamento para a via pública, nós não sabíamos que havia entupimento e, portanto, não tínhamos atuado ainda, descobrimos isto por acaso, porque andávamos a fazer este trabalho de verificação das redes. Contratámos uma equipa também há cerca de um ano para fazer o cadastro de toda a rede pluvial, de todas as ligações existentes à rede pluvial, das condições em que se encontram as caixas de visita e as caixas de ramal, para precisamente podermos atuar a seguir e fazer todas as retificações que conduzam à eliminação das descargas indevidas na rede pluvial. Esta equipa já desenvolveu ao longo deste último ano trabalho na rede assinalada nesta planta, e, portanto, verificou 817 caixas de visita e cadastrou-as, isto ao longo de 31 km de rede pluvial. Encontraram situações como esta. Isto é o interior de uma caixa de visita que foi fotografada e que tem um manancial de tubos que nós não sabemos muito bem de onde vêm, o que é que trazem. Aqui parece uma escorrência de águas residuais, mas depois é preciso perceber de onde vem este tubo, onde é que vai dar, é preciso meios, é preciso haver aqui uma série de trabalhos envolvidos para conseguir retificar as anomalias que existem aqui. Por outro lado, na parte histórica da cidade temos galerias, como esta que apresentamos aqui, ainda muito antigas, em pedra. Estas galerias estão praticamente inacessíveis, não existem quase caixas para conseguir aceder ao seu interior e, portanto, o trabalho de identificação de ligações indevidas é muito mais complexo, para além de estarmos a trabalhar no centro histórico, que já por si tem uma grande complexidade associada. Temos feito também trabalho em parceria com a Águas do Algarve, que é, portanto, gestora do sistema em alta, é como se fosse o coletor principal que se desenvolve aqui na cidade e que recebe outros coletores da rede em baixa, que é a rede de Ambiolhão. Dentro da cidade, as Águas do Algarve têm uma estação elevatória no bairro 11 de Março, tem um troço de coletor em bombagem, portanto sob pressão, e daqui, deste ponto da rua Patrão Joaquim Casaca até à estação elevatória dos Mercados, o coletor é gravítico e, portanto, tem caixas acessíveis. Estas caixas são visitáveis e, portanto, em cada uma delas conseguimos medir a condutividade das águas residuais. Esta condutividade permite-nos perceber, ao longo deste traçado, onde é que há influência de águas marinhas. Se há influência de águas marinhas, há entrada da água da maré e, portanto, há problemas, certamente, de fissuras, porque está a introduzir-se dentro da rede doméstica. E, portanto, são pontos de troca de efluentes que nós tentamos identificar e retificar para bem do nosso sistema e para bem do sistema das Águas do Algarve, claro. Também fazemos trabalhos de inspeção vídeo aos coletores, porque, para além dos meios humanos, o vídeo é a única hipótese de verificarmos o que se passa no interior destas redes. Temos contratado uma empresa para vir desenvolver estes trabalhos, que vem com o equipamento, que habitualmente está dentro de uma carrinha. Tem um robô, que é este equipamento, que é introduzido dentro de uma caixa de visita e que basicamente o que ele vai fazer é percorrer todo o coletor pluvial para filmar e para se poder verificar o que se passa dentro do coletor. E ao mesmo tempo que o robô está a percorrer o coletor, nós estamos na parte de trás da carrinha a verificar e a filmar e a fazer o relatório do vídeo para perceber as patologias que estão ali e os problemas que mais tarde é preciso retificar. Isto é o exemplo de uma inspeção vídeo
a um coletor pluvial. O coletor até está limpo, portanto o robô consegue avançar para desenvolver trabalho, para filmar, mas chega aqui a uma zona que é uma caixa de visita, que não tem o fundo feito, tem muitas areias e o fundo da caixa não está ao mesmo nível que a entrada dentro do coletor pluvial. Portanto, o robô entra, mas já não vai conseguir avançar para verificar o resto do traçado do coletor. Para além disso, esta caixa não está visitável. Ela tem uma tampa em cimento e nós não conseguimos aceder ao seu interior. Portanto, o que temos que fazer em seguida é mobilizar uma equipa para descobrir este local, que fica logo identificado, mobilizar uma equipa para colocar uma tampa para a caixa se tornar visitável, para numa fase posterior conseguirmos então fazer a inspeção a partir daqui. Normalmente o que fazemos é avançar 50 metros, encontrar uma nova caixa que esteja visitável e colocar o robô no sentido contrário. Depois temos o problema, temos encontrado várias dificuldades na fase da identificação das redes e na fase da retificação dos problemas. Uma das dificuldades é a existência de infraestruturas antigas, coletores, caixas, que nós não sabemos que existem e que só descobrimos quando há alguma intervenção na via pública e nessa altura sim colocamos as infraestruturas a descoberto para poder verificar o que está no seu interior. Temos também problemas destes, se estivermos a desenvolver trabalho de campo e encontrarmos uma tampa neste estado ou uma tampa que não consigamos abrir, temos que mobilizar uma equipa para o local para substituir a tampa, para depois podermos então abri-la e verificar qual é o estado da caixa de visita e as ligações que lá estão executadas. Temos situações destas, que temos uma caixa enterrada e nós sabemos que está aqui uma caixa, primeiro pela distância entre caixas, que normalmente é de 50 metros, ou nos pontos de viragem, mas também porque temos aqui um recorte no bituminoso, com esta forma muito certinha, que é precisamente o diâmetro da caixa, da tampa, e portanto temos que descobrir, pôr a tampa visível e para depois podermos inspecionar a caixa que está enterrada. Temos também coletores assoreados, principalmente no centro histórico, no centro urbano daqui da cidade. Estes coletores temos feito campanhas de limpeza com equipamento de alta capacidade e vamos continuar a desenvolver este trabalho para podermos visualizar os coletores e para aumentarmos a sua capacidade de drenagem. Temos a questão das infiltrações entre redes, que foi a situação que mostrei há pouco, que só são detectáveis por vezes mesmo quando os coletores se encontram obstruídos, na parte da rede de saneamento. E temos também as intervenções, o facto de na via pública as intervenções serem demoradas, porque por vezes temos viaturas estacionadas em cima das caixas de visita, temos que fazer desvios de trânsito, muitas vezes quando os coletores estão na faixa de rodagem nós temos que impedir a circulação dos carros, temos que mobilizar meios policiais, temos que fazer um trabalho prévio para intervir numa via pública, para conseguir desenvolver algum trabalho visível e que nos permita tirar algumas conclusões. E temos o problema da influência da maré nos coletores pluviais. Temos a maré, como sabem, entra dentro dos pluviais, enche estes coletores de água, nós não conseguimos visualizar nada, só conseguimos trabalhar em situações de baixa mar. E é aí que temos mais um problema, que estamos aqui balizados por esta questão. Na fase da retificação dos problemas, portanto, já sabemos o que se passa, o que é que temos que retificar, temos outros problemas. É a verificação das cotas topográficas, a ligação de um ramal a um determinado ponto que está mal ligado, tem que ser retificado e ligado ao coletor certo, mas por vezes não é fácil, porque temos uma série de infraestruturas enterradas ou a cota do coletor não permite a ligação e temos que arranjar uma solução para fazer o desvio desse ramal para o sítio correto. Temos também que fazer, quando são obras que não consigamos fazer com os nossos meios, temos que mandar fazer um projeto de execução para depois avançar para a empreitada da remodelação das redes e, portanto,
torna o processo de retificação mais moroso. E depois temos o problema das redes prediais unitárias, a questão de termos águas residuais e águas pluviais misturadas no interior das habitações e que são entregues na nossa rede por uma única ligação e que causa a entrada de águas pluviais nas redes residuais, com os problemas que isso traz no tratamento, na sobrefaturação, também na sobrecarga dos coletores pluviais, por vezes vemos dos coletores de águas residuais, por vezes vemos tampas, quando chove um bocadinho de água, vemos tampas a saltar nos coletores. É esta água das habitações, a água pluvial, que está ligada aos coletores domésticos, que têm um menor diâmetro do que os pluviais e, portanto, ficam sobrecarregados. E temos também depois problemas nas redes prediais, porque se os coletores estão saturados, estão em sobrecarga e a água pode fazer retorno para o interior das habitações. Em termos de resultados, nestes últimos 4 anos, identificámos 285 ligações indevidas, retificámos 124 destas ligações e eliminámos 8 bypasses. O caudal estimado de desvio de águas residuais para os meios hídricos é de 53 metros cúbicos por dia com o trabalho desenvolvido, sem contar com a questão dos bypasses, que nós aí não conseguimos contabilizar. Mas temos feito outro tipo de trabalho. Temos apostado também na remodelação das redes, que permitem eliminar problemas estruturais, substituímos redes antigas por redes novas e, portanto, conseguimos resolver aqui algumas anomalias. Fizemos a remodelação e a ampliação da rede de águas residuais na zona poente da cidade, numa extensão de 1.380 metros. Remodelámos também a rede de águas residuais e pluviais do Largo do Grêmio, numa extensão de 500 metros. Remodelámos também um troço de águas residuais na urbanização da Quinta das Âncoras, numa extensão de 100 metros, e construímos uma estação elevatória na urbanização do Monte São Miguel para a ligação destas águas residuais à urbanização do Cerro Azul e eliminação de uma hectare de plantas que tínhamos no local e que também consistia num foco de contaminação, porque a água nunca era tratada devidamente. Apostámos também na ampliação de redes, recentemente na rede de drenagem de águas residuais em Marim, na zona nascente do concelho, em Marim 320 metros de rede construída e na zona nascente do concelho ampliámos 20 mil metros de rede, 20 quilómetros de rede. E na Rua das Olarias, em Moncarapaz. Isto para eliminar os focos de contaminação difusa, que são as fossas sépticas, e para, claro, abranger a população com rede de saneamento, para ganhar mais qualidade de vida. Temos também participado num grupo de trabalho que foi criado, um grupo de ação local, sobre a monitorização da qualidade da Ria Formosa, da água da Ria Formosa. Temos trabalhado em parceria com a APA, com a ICNF, com as Águas do Algarve, com o IPMA. E mais recentemente fomos convidados para participar num grupo de trabalho com o Sindicato Intermunicipal da Bacia d'Arcachon, na França, que é também a estrutura que é responsável pela qualidade e pela gestão das águas nesta bacia e que também tem problemas algo semelhantes aos nossos. Então, acaba por ser um intercâmbio de experiências neste âmbito. Propusemos a fazer bastantes investimentos este ano e temos conseguido. Tal como disse, contratámos uma equipa de 2 elementos para o desenvolvimento dos trabalhos de identificação das ligações indevidas e para fazer o cadastro da rede pluvial. Adquirimos um equipamento de hidrolimpeza, uma pick-up, que nos vai permitir vai nos ajudar bastante neste trabalho de detecção de ligações indevidas e vai nos ajudar também a fazer de uma maneira mais eficiente o desentupimento das redes, dos ramais, sermos mais proativos e também vamos tentar fazer alguma manutenção nas redes de saneamento para evitar precisamente os entupimentos, que ocorram os entupimentos. Temos um contrato de prestação de serviços para limpeza e desobstrução de coletores em vigor, que temos vindo a realizar este tipo de trabalho. Temos também um contrato de prestação de serviços de inspeção vídeo a coletores, que é o que nos permite avançar aqui em algumas zonas
para detectar estas anomalias dentro das redes. E temos um contrato de prestação de serviços para impermeabilização de caixas de visita que vamos fazer agora, a impermeabilização de 13 caixas de visita, onde já identificámos aqueles problemas de infiltração e portanto, aquilo que vamos fazer é revestir o interior da caixa com uma massa impermeabilizante que não permite, que elimina este problema das transferências de águas entre redes. E temos também investido na correção das ligações indevidas, não só com os meios próprios, como com pequenas empreitadas, e estamos também a preparar agora uma grande empreitada para desenvolver os trabalhos necessários a corrigir as ligações indevidas que já foram identificadas e que ainda não conseguimos corrigir. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção.